Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 2 de outubro de 2025. A Ucrânia destruiu linhas russas e a ofensiva ucraniana avança. É importante notar que em todo o teatro de operações, as linhas de suprimento cortadas da Rússia e o exército moscovita de Vladimir Putin sobrecarregado. A Ucrânia está ganhando força por meio de ataques de precisão e pressão implacável. Eu quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês porque aqui vocês sempre veem a verdade e sempre verão. Aqui fake news são proibidas, este é o canal que transmite a verdade, é o canal da verdade. Muito obrigado. A Rússia está perdendo terreno no campo de batalha, enquanto a Ucrânia avança com ataques precisos e pressão implacável. Mas enquanto isso, a Rússia também faz a sua desinformação, pregando justamente o contrário, dizendo que tomou vilas que nunca nenhum soldado russo pôs o pé lá dentro, que continuam sob o controle da Ucrânia e que a Ucrânia continua avançando e retomando as vilas ucranianas, tendo mais sucesso, né? E aliado a isso, que ajuda ao sucesso da Ucrânia, as linhas de abastecimento estão sendo cortadas, né? As linhas de abastecimento do exército no teatro de operações, do exército russo no teatro de operações, estão sendo cortadas. Isso ajuda a enfraquecer qualquer ofensiva, uma ofensiva de verão que não saiu de lugar nenhum, não aconteceu, né? Quando eles conseguiram um avanço foi para cair em emboscada. Isso é o que aconteceu com o exército russo, a exemplo de Sumy e emboscadas também na região da província de Donetsk. E essas linhas de abastecimento que estão sendo cortadas, elas não se restringem apenas ao teatro de operações, a cada linha de frente especificamente, mas também no interior, na profundidade da Rússia, onde hoje o ditador da Rússia e sua máfia estão enfrentando escassez de combustível em toda a Rússia. Estão acontecendo, agora começaram quase que diariamente, manifestações, está criando longas filas de nos postos de gasolina e na sua própria casa, na casa do ditador que iniciou essa guerra criminosa. E os drones ucranianos estão avançados, estão avançando, estão prejudicando as defesas da Rússia e deixando Moscou, do ditador e seu exército, incapaz de manter as suas posições, né? A mobilização de novos soldados não reverteu as perdas, em vez disso reduziu ainda mais as forças russas em diversas frentes. Por que isso? Porque os russos não estão se apresentando na quantidade necessária para serem treinados e irem para a guerra. Aliás, um treinamento pífio, um treinamento michuruca, que quando é pouco, é uma semana só, mas mandam eles porque sabem que eles vão ser buchas de canhão. A Rússia, os comandantes e seu ditador, querem jogar corpos em cima da Ucrânia e ver se assim passam e ter sucesso. Em algumas localidades eles tiveram sucesso assim. E no máximo um mês também, mas esses que estão no máximo um mês de treinamento, o objetivo dos dirigentes russos não é diferente. Eles querem mesmo é que eles acabem morrendo e eles vão contar com a vitória através da morte desses pseudo-soldados, porque treinamento de um mês não qualifica ninguém para ser jogado numa frente de combate cruel como está acontecendo na Ucrânia. A Europa também está tomando medidas diretas ao sufocar a frota paralela russa, que seria a frota sombra, né? Provando que o assédio de Moscou no exterior pode ser contido imediatamente, né? A ofensiva ucraniana continua bem, vai muito bem, obrigado. E conforme relatado recentemente, eu quero aqui
citar o presidente dos Estados Unidos da América, até para ver que esse é um fato que pode ajudar a Ucrânia, que foi um fato inesperado, e pode dar à Ucrânia a possibilidade de retornar às suas fronteiras originais de 1991, mas não rapidamente, isso vai demandar um certo tempo. Mas as palavras do Donald Trump, eles eles fizeram com que a Ucrânia planeje em lançar uma contraofensiva, porque esses ganhos que ela está tendo, ela está fazendo uma ofensiva, sem dúvida nenhuma, principalmente na região de Donetsk, ali em Pokrovsk, em toda a linha de defesa, mas é uma contraofensiva em pequena escala. Para você poder expulsar os russos da Ucrânia, você tem que ter uma capacidade de fazer uma ofensiva em larga escala. Precisa de mais tropas, no caso da Ucrânia, mas principalmente mais material bélico de qualidade, assim como a mesma qualidade que já foi fornecido pelos Estados Unidos da América e pela Europa. Então não é uma coisa de uma hora para outra, na minha visão. Não é porque o Trump falou isso que pode retornar, ele tem que encher a Ucrânia de armas bem mais do que ela tem. E, na realidade, o Donald Trump ele decidiu, na minha opinião, pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a tomar medidas que seriam arriscadas, inclusive para a Ucrânia. Ele está pressionando, então ele não pode sair desabaladamente e fazer uma ofensiva agora, em larga escala. Não vejo que a Ucrânia tenha condições de fazer isso, né? E, portanto, é interessante determinar uma nova contraofensiva em larga escala pelas Forças Armadas ucranianas, que poderia ocorrer, na minha opinião, se as circunstâncias que a cercam tivessem uma probabilidade grande de sucesso. Então, em larga escala, hoje, não tem probabilidade longa de sucesso, né? Deve-se notar que conduzir uma operação ofensiva, possivelmente várias que teriam que ser feitas, não é uma só, e aí que a coisa complica, na minha visão, acho que tinha que ser feita num ponto e depois ir para outro ponto depois de ter sucesso ali, né? Mas na realidade, como o Trump falou, teria que fazer uma para expulsá-los de uma vez, porque o Trump parece que ficou frustrado com o presidente e ditador russo, porque ele descobriu que ele mente e que não está avançando, que as informações que ele passava para o próprio Trump, Putin para Trump, no telefone, nas suas conversas telefônicas, eram mentiras. E isso foi dito para ele pelo secretário de Defesa, pelo assessor de Segurança Nacional, e aí ele fez a pergunta, inclusive, os russos estão avançando? Eles disseram que não, a Ucrânia que está avançando, né? Pequenos avanços, mas está avançando. Então, na realidade, além disso de encher de armas, a Ucrânia precisaria de tempo e preparação. As tropas teriam que ser treinadas para esse tipo de operação, para fazer uma contraofensiva ou uma ofensiva de uma maneira de grande envergadura. E ocultar tais preparativos, que é problemático, ele teria que ocultar isso, né, para os russos não detectarem e iriam bombardear esses preparativos. Então, eles provavelmente seriam detectados com antecedência pelos russos, já que o acúmulo de grande número de pessoal e equipamento é difícil de esconder, dados os níveis atuais de inteligência e também de monitoramento até via satélite. A mídia russa diz que um cenário possível que eles estão achando que a Ucrânia vai fazer é uma tentativa do comando ucraniano de repetir uma operação semelhante a agosto de 2024, onde a Ucrânia tomou 1.250 km² em Kursk, na Rússia. Mas eles acham que isso será feito em uma direção diferente, talvez uma outra província. Isso é o que a imprensa russa está dizendo atualmente. Se vocês forem pesquisarem, vocês vão achar isso, né? A agência TASS, mas está isso mais internamente na Rússia, né? Para alcançar as fronteiras de 1991, voltando a essa ofensiva, essa hipotética ofensiva, que o Trump sugeriu e acha que a Ucrânia pode fazer, eu também acho que a Ucrânia pode recuperar, mas precisa de tempo e muitos recursos, né? Que ela não tem isso hoje, apenas repetindo o que eu disse para frisar, né? Ela precisaria fazer um grande avanço,
pelo menos uns 150 quilômetros, talvez, entre 100 a 150 quilômetros, em penetrar na linha defensiva da Rússia, que é uma tarefa muito difícil, pois as forças armadas ucranianas teriam que superar posições que já há mais à retaguarda. Os russos têm, principalmente também em Donetsk, posições defensivas bem preparadas, e a Ucrânia teria que superar, penetrar nessas posições que já são fortificadas das forças armadas da Rússia, e eu acredito que estão bem fortificadas. A implementação de tal plano na zona do Distrito Militar Central russo exigiria a participação, em princípio, se fosse fazer tudo ao mesmo tempo, grandes grupos das forças armadas ucranianas. Um operaria no setor do rio Dnipro, por exemplo, ameaçando um avanço sobre a Crimeia, ou seja, esse grupo teria que tentar pegar Zaporizhia e Kherson, né, e ameaçar a Crimeia, porque está indo em direção ao Istmo, que é a ligação entre o continente e a península da Crimeia. Os outros dois grupos atacariam a república que eles chamam de Luhansk, né? O nome russo que o ditador deu é República Popular Democrática de Luhansk, né? E também tem mais uma direção também, que é a direção de Donetsk, a República Popular de Donetsk, democrática. Não podemos esquecer que eles são muito democráticos. Isso está no nome, é que nem a Coreia do Norte, né? Uma ditadura feroz, assassina, como também a Indonésia e Luhansk, torturas, sequestro de crianças, mas é democrática, né? E também uma outra que ela viria a partir da região de Kharkiv, né? Então seriam essas regiões e também nas regiões partindo de Dnipropetrovsk para a região de Zaporizhia. Bem, como as partes do território ocupado. Então, eu acho que isso teria que ser muito em grande envergadura e ocuparia muitos homens, eu tenho certeza, isso não é nem eu acho, não é nem opinião, tenho certeza que a Ucrânia não tem essa tropa toda. Ela talvez tivesse que escolher uma dessas áreas e atacar no sentido de conquistar. Teria que aquela que ela acha que é mais frágil e, a partir dali, envolver as outras áreas. A nova retórica que surgiu então, a esses dias reflete a mudança no pensamento, no ambiente de informação em torno do presidente americano. Isso se correlaciona diretamente com suas opiniões. Isso é preciso analisar do ponto de vista da perspectiva de Trump. Trump deu a Putin pelo menos 6 meses para vencer a guerra, quando ele assumiu, porque ele estava, agora isso aqui é uma minha análise, né? Porque ele estava muito pró-Rússia, estava tentando forçar o presidente Zelensky a aceitar o plano russo de paz, que o plano russo de paz, a Rússia não cederia nada e a Ucrânia cederia tudo, ou seja, não é um plano de paz, é um plano de capitulação, onde a Ucrânia entregaria tudo para a Rússia, né? Bom, ele deu esse tempo, não aconteceu, Putin não avançou como prometeu e a Ucrânia que começou a fazer esse ano avanços com pequenos resultados, eu diria, não são mais, são avanços positivos. E a Rússia mostrou, inclusive para o mundo, para o Trump, que não tem condição de fazer um avanço, além do que ela está fazendo essa guerra do atrito. Então, na realidade, o que o Trump vê? Ele vê não só que os russos não tomaram nada até agora, como perderam algum território. Da perspectiva do Trump, então Putin e os conselheiros falaram dos avanços ucranianos e que a Rússia não está conseguindo avançar. Então, na avaliação, pelo que a gente tem analisado o Donald Trump, ele acha que o Putin é fraco. Antes ele achava que ele era forte, agora ele acha que ele é fraco. E para Trump esse é um argumento sério. Ele deu tempo e Putin perdeu esses 6 meses e não conseguiu nada. Ele paralisou tudo, paralisou e brigou, se indispôs com os seus aliados, né, que é a Europa. Eles estão apenas tentando tomar uma coisa que não conseguem. A Rússia, né? Mas ele não pode tomar. Ou seja, o Putin está de mãos amarradas porque a Ucrânia tem feito um trabalho muito competente, muito patriótico, muito honrado e que não deixa os russos avançar, e muito resiliente, né? E o Trump não gosta de perdedores. E Putin parece um agora, e isso é uma boa notícia. O Trump está respondendo à força. E Zelensky parece convincente, né?
as atitudes que o Zelensky está fazendo com o seu exército, com o seu competente comandante do exército, Alexander Sirski, está sendo convincente que, de fato, os russos estão recuando, eu tenho certeza. Como está, eles vão recuar mais, né? A Ucrânia está indo bem agora e ele está dizendo, levem tudo. O Trump está dizendo, levem tudo, depois disso, né? Se puderem, levem, e agora é a sua vez. Agora a Ucrânia receberá armas. Isso é interessante por quê? Porque ele está vendendo. Os Estados Unidos da América estão ganhando, né? Lá é empresa privada, não é o governo que fabrica. Então, a Europa, e quem está pagando? A Ucrânia não, é a Europa que está pagando pelas armas. E isso, até certo ponto, reflete a situação real no terreno, a situação real em todo o teatro de operações. Então, aliado a tudo isso, a estratégia inteligente de destruir as linhas russas e fazer uma ofensiva, mesmo em pequena escala, que avança, dá resultados, deu a Trump uma outra perspectiva pró-Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, você que não é inscrito. Dê um like e compartilhe com suas redes sociais. Fortaleça o canal. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Conto com vocês. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.